O Peru ganhou mais um capítulo de escândalo em sua história. Pedro Castillo, após uma tentativa de golpe de estado, tomou o impeachment e foi preso. Mais um após os dois últimos presidentes também terem caído da mesma forma. Castillo foi o quinto presidente em 5 anos no Peru, um país totalmente afundado na crise. E hoje, vamos entender o novo escândalo do Peru. A figura de Castillo cresceu em 2017, após diversas notícias sobre um grande crescimento econômico no Peru, resultado de uma riqueza mineral. A população não sabia onde esse ganho foi parar, visto que o país estava em grande crise social. Castillo, como professor, viu os alunos de sua escola chegarem com fome, o que deixou claro para ele que esses ganhos da economia não tinham como objetivo investir na sociedade. E Castillo estava disposto a lutar contra isso. 2017 foi um ano de muita crise social para o Peru. Diversos protestos, greves aconteciam diariamente. Castillo se tornou um líder sindical dos professores naquele ano, defendendo o aumento do salário dos professores, pagar dívida social, revogar a lei de carreira de professor público e aumentar o orçamento do setor na educação. Devido ao grande tempo de greve, foram convocados a ministra da Educação, Marilu Martins, e o primeiro-ministro, Fernando Zavala, 25 governos regionais e a direção regional de Lima. Para tentar apaziguar, o presidente Pedro Pablo se ofereceu como mediador e convidou os delegados dos professores para uma reunião no Palácio do Governo. Foram convidados diversos líderes sindicais, exceto Castillo, que como consequência tiveram a chegada de mais professores na região de Lima, realizando marchas e comícios na capital. Em 24 de agosto daquele mesmo ano, o governo não tinha mais o que fazer para acalmar os protestos e greves, e a única alternativa foi ameaçar os professores. Caso eles não se regressassem para as salas de aula, o Ministério da Educação procederia à contratação de novos professores. Castillo anunciou a suspensão de greve em 2 de setembro, mas deixou claro que aquela era apenas uma parada temporária. Após a greve, Castillo ficou conhecido no meio popular, e isso ficaria bem claro na eleição posterior. Em 2020, durante a pandemia, Castillo não queria deixar de dar aula a seus alunos, mas com o lockdown anunciado e seus alunos sem capacidade para terem celulares, tablets ou computadores, Castillo se revoltou com o governo mais uma vez, visto que o governo tinha prometido que os alunos de seu país teriam acesso aos meios digitais. E essa foi uma grande inspiração para Castillo entrar na disputa presidencial. Em 2020, ele anuncia sua candidatura pela Peru Livre, um partido que se diz marxista-leninista. Embora Castillo diz não ser um aliado do comunismo, o partido gostou da proposta para a política social do candidato. Em sua campanha, Castillo disse que seu cidadão supervisionaria suas políticas, que ele receberia um salário de professor e que tentaria reduzir a metade do salário do Congresso e ministros. No primeiro turno, Castillo conseguiu 18% dos votos, ficando em primeiro lugar. Provavelmente a sua liderança nas eleições se deva ao seu assertivo discurso para a época, visto que ele mirou na desigualdade social vivida no Peru, onde conseguiu muito apoio rural. Sua adversária no segundo turno foi a Keiko Fujimori, que é uma aliada da direita. Castillo saiu vitorioso do segundo turno e assumiu a presidência, o que fez a sua adversária contestar o resultado e abrir um processo de impeachment contra as eleições. Muita gente sabia que o governo de Castillo seria ineficiente, já que o Congresso Nacional era de ampla maioria de opositores, tendo seu partido com apenas 37 das 130 cadeiras no Congresso. O governo de Castillo demorou apenas 4 meses para seus primeiros escândalos. Nesse tempo, ele perdeu diversos ministros e foi muito afetado após no banheiro de seu secretário-geral de presidência, Bruno Pacheco, ser encontrado $20 mil. O governo foi seguido de diversas acusações. Hoje são 6 casos preliminares, principalmente ligados à corrupção. Em sua hipótese, o Castillo lucrou usando seu poder em troca de concessão de obras públicas. No dia 1º de dezembro de 2022, foi aberto um processo de impeachment contra o presidente por incapacidade moral. Com muita pressão da oposição, a qual já tinha tentado 2 vezes um ato de impeachment contra ele, Castillo fez a sua declaração mais polêmica, onde ele anunciou que iria dissolver o Congresso Nacional e instituir um governo de exceção, com o intuito de convocar novas eleições e posteriormente alterar a Constituição do país. A imprensa peruana considerou isso uma tentativa de golpe de Estado. Após o ato, a própria vice e advogado de Castillo
consideraram a ação do presidente inaceitável. A polícia e exército juntos omitiram uma nota condenando a ação do presidente, o qual fizeram a prisão no mesmo dia do impeachment. E o Congresso adiantou o processo de impeachment. Com 101 votos a favor e 6 contra, Castilho foi afastado por incapacidade moral. Dina Boluarte, a vice de Castilho, já assumiu a presidência, se tornando a 6ª pessoa no comando em apenas 5 anos. Em 2018, Pedro Pablo, o presidente que Castilho tinha protestado contra, renunciou devido a algumas investigações envolvendo a Odebrecht. Ele ficou no poder por apenas 2 anos. Seu sucessor, Martin Vixara, também está preso por corrupção. Depois veio Manuel Merino, presidente do Congresso, que renunciou após 5 dias, por conta de fortes protestos popular. A própria adversária de Castilho nas eleições, Keiko Fujimori, foi presa por acusação de investigação de corrupção no caso Odebrecht. No mesmo caso de investigação, os 3 ex-presidentes Ollanta Humala, Alan Garcia e Alejandro Toledo foram condenados por corrupção, exceto Alan Garcia, que em 2019, ao saber que seria preso, se suicidou. Essa crise no Peru é apenas um reflexo de um país totalmente em caos. Infelizmente, o país está longe de mudar, um sistema totalmente frágil e político sem o compromisso de mudar o país. Castilho se popularizou protestando contra o governo corrupto e, quando ganhou, fez os mesmos atos de governo que ele lutou. Se você gosta do nosso conteúdo e tiver vontade de apoiar esse projeto, deixarei o Pix na descrição. Independente do valor, o importante é a sua vontade de ajudar. Obrigado! Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like e se inscreva.